A verdade sobre o tempo que você ainda tem até o Enem 2025.2 e o que fazer com esse tempo. Se você deseja ser aprovado agora, no próximo Enem, no Enem 2025.2, que vai acontecer no segundo semestre, essa é, sem dúvida, um momento de agir, um momento de começar a se preparar ou a intensificar os seus estudos com um direcionamento até a prova do Enem 2025.2. Primeiro ponto, a gente acabou de ter o Enem 2025.1, que foi agora em maio. O Enem 2025.2 vai ocorrer entre final de setembro e início de setembro. Isso levando em consideração as provas do ano passado e esse ano que a gente teve um atraso, porque o ano passado a prova foi aplicada em abril, esse ano em maio. Então, possivelmente vai ser final de setembro, final de outubro. E o tempo, eu sei, pode parecer pouco, mas com a estratégia certa, ele se transforma na sua maior oportunidade. E como que eu sei disso? Porque eu já estive do lado daí. Eu já estive concurseira. Eu sei o que é sentir as dúvidas, tentando entender como que eu aproveito o máximo do meu estudo até o dia da prova, ainda mais quando a gente tem uma prova, que a gente precisa ser habilitado para se inscrever nas demais fases do concurso da magistratura. Todas essas angústias, ai, como que eu estudo? Eu não sei revisar, não colocar revisão no cronograma. O que você tem que direcionar nesse tempo antes da prova? Porque o estudo para o Enem é um estudo. O estudo de construção de base é outro. Esse estudo de construção de base é um estudo demorado. Você vai começar e você só vai encerrar quando vai prestar a prova oral, porque é um estudo extensivo. Agora, o estudo para o Enem é um estudo de habilitação para o Enem. É uma reta final. Só que, como a gente tem um período de aproximadamente 4 meses, é uma reta final com um tempo maior, com um tempo mais prolongado. Então, o aluno, ele acaba que ele vai estudar de forma mais tranquila, ainda que de forma intensificada, mas tendo um tempo maior para se preparar. E não é fazer o que todo mundo faz, não é simplesmente ficar naquele ciclo vicioso do estudo. Por quê? Porque isso não leva ninguém à aprovação. Eu mesmo, eu falo e repito, eu fiquei 1 ano e meio tentando aprender a estudar, tentando a entender como que o jogo do concurso funciona. Porque o estudo que eu fazia lá na faculdade não era o mesmo estudo que ia me levar à aprovação. E eu fiquei 1 ano e meio muito longe da nota de corte. 1 ano e meio que eu não fazia nem 50% da prova. E eu sei o que que é essa angústia. Eu sei o que que é fazer 40 pontos. E pensar, meu Deus, concurso não é para mim. Porque se eu não consigo chegar nem nos 50, quem de lá nos 70, 80% da prova, que é o que a gente precisa para ser habilitado no Enem, 70%. Então, eu já percorri todo esse caminho. Eu sei todos os erros, todos os acertos, não só meu, como dos meus colegas que também angariaram do meu lado, e agora dos meus colegas que eu sempre faço essa pesquisa. Quando você passou, o que que você fez? E a trajetória de todos são sempre muito semelhantes. A maioria dos candidatos comete os mesmos erros, e eles cometem por um prazo, até que, olha aqui, a diferença do aprovado e do concurseiro que desiste é não identificar esses erros e não modificar a forma de estudar. O aprovado, ele, identifiquei meus erros. E agora, como que eu vou fazer para melhorar? E a pessoa que desiste fica perdida, fica patinando nos erros e não vai, não quer consertar e acaba desistindo. E acaba que eu encontro muitas pessoas, ou às vezes mandam na minha caixinha de pergunta, professora, eu tinha o sonho de ser juíza, mas aí eu estudei um tempo, desisti, mas esse sonho fica aqui no meu coração e agora eu quero voltar a iniciar. Só que volte da maneira mais assertiva, da maneira mais direcionada, porque não adianta só estudar. Estudar por estudar, todo mundo pega uma cadeira, compra um curso e começa a estudar. O que diferencia uma pessoa que estuda
para ser aprovada e uma pessoa que às vezes morre no meio do caminho é como ela estuda, é como ela se prepara. E quais são esses principais erros? Estuda sem direção. A pessoa ela começa a estudar, eu quero estudar para o concurso público, vou prestar o ENAM, mas não tem um planejamento, não tem uma organização, não tem um cronograma. Às vezes acumula inúmeros PDFs, pega PDF de um curso, pega PDF de outro curso, pega uma sinopse, pega uma doutrina. Essa pessoa tem tanto e tanto conteúdo que a mente dela fica exausta. Entra em exaustão, a mente dela não consegue nem olhar o material de lá, estudar e se aprofundar com pilhas e pilhas de livros e pilhas de PDF. Outra, fazer questões por fazer, de forma aleatória. Tem gente que fala, eu fiz 1000 questões. E daí? O importante é como você faz essas questões, como que você dá o feedback. É sobre qualidade do seu estudo e não quantidade. É o que eu chamo a atenção da maioria dos meus alunos. Você não precisa de mais horas no seu dia para você ser aprovado, mas você precisa transformar essas 2, 3, 4 horas que você tem durante a semana em forma de qualidade dos seus estudos. E no final de semana, se conseguir colocar mais horas, aí sim é super válido. Ou seja, não adianta estudar com muito esforço e pouca evolução. Você gasta muita energia, você queima muitos neurônios, mas não está lhe trazendo resultados. A gente tem que pôr esforço naquilo que nos traz resultado. E o ENAM não é uma prova comum. Por quê? Porque ele exige estratégia, uma visão em conjunto das matérias, porque as questões que estão vindo, elas estão sendo interdisciplinares e, principalmente, você precisa focar no quê? Focar naquilo que realmente cai. Por quê? Analisando o edital do ENAM, ainda que sejam menos matérias, ainda assim é um edital extenso. Então, você tem que dedicar mais atenção nas matérias que mais caem, nos pontos que mais caem. E eu cheguei a uma conclusão, que não basta estudar muito, é preciso que estudar certo, é preciso que estudar de forma direcionada. Esses dias eu estava vendo um documentário e a pessoa estava falando assim, não é sobre a pessoa que se esforça, ela tem que entender que daquele esforço está vindo um resultado, ainda que micro resultados, porque no concurso público a gente tem micro resultados diários, semanais, mensais, que a gente tem que ir avaliando, porque se a gente não identifica esses micro resultados, a gente acaba se perdendo ao longo do caminho. Vou dar um exemplo, se você começou a estudar, fez uma prova diagnóstica, fez 40 pontos, vamos supor que dali 2, 3 meses você já aumentou 10 pontos na sua nota de corte. Você tem noção que você deu um salto? Gente, 10 pontos para aumentar numa prova é muito ponto. Então, isso é um micro resultado. Ah, de 40 eu fui para 50. Ainda não dá para ser aprovado, ainda não dá para ser habilitado no ENAM. Mas, poxa, olha a minha evolução. Olha de onde eu saí, olha onde eu cheguei com 10 questões. E daí mais alguns meses. Então, assim sucessivamente, certo? E para você ser aprovado, para você ser habilitado, seja no ENAM, seja nas demais fases do concurso da magistratura, você precisa de 4 elementos essenciais. E, professora, quais são esses elementos essenciais? Um cronograma pensado especificamente para o ENAM, que otimize o seu tempo. Por quê? O edital da magistratura é muito maior do que o edital do ENAM. Então, tem alunos que preferem, não, eu vou focar no ENAM, porque o ENAM tem validade de 4 anos. Assim que eu estiver habilitado, eu vou focar no edital da magistratura. Eu tenho alunos que estão nessa condição, estão habilitados no ENAM e agora estão focando na construção de base. E não adianta estudar sem rumo. Ou aquela pessoa que estuda para vários editais. Ah, eu estudo para edital de analista, eu estudo para edital do ENAM, eu estudo para edital do TJ, eu estudo para edital do MP. Em determinadas provas, você tem que ter um foco intencional, um foco direcionado, ou seja, um cronograma otimizado. Outro ponto, não adianta você fazer um cronograma igual da sua amiga, ou igual do seu amigo. Por quê? O seu amigo pode ter
divisões diferentes do que você. Tem gente que trabalha 8 horas diárias, tem gente que trabalha 6 horas diárias. Tem gente que tem família, que tem que buscar filho na escola. Então, tudo isso tem que estar cronometrado, tem que estar reservado no seu cronograma. E qual que é o tempo ideal? O tempo ideal que a maioria dos concurseiros conseguem no meio de semana destinar é de 2 a 4 horas. O ideal é 4 horas, mas nem todo dia vai conseguir estudar as 4 horas. Não deu naquele dia, outro dia 3, no outro dia 2. E é isso que é importante. Você continuar, ainda que no seu dia você não consiga ter as 4 horas. Então, destine 2 horas de manhã, 2 horas à noite, ou 3 horas de manhã e 1 hora à noite. E lembre, trate esse cronograma como um trabalho, porque o trabalho vai pagar suas contas, vai pagar o seu boleto, a advocacia, ou seja, assessorar um juiz. Só que esse período que você vai dedicar ao tempo de estudo é que vai comprar o seu sonho. É o que vai fazer com que você exerça o cargo que você tanto sonhou. 2, um sistema de revisão constante. Para quê? Para não esquecer o que você estudou. É muito comum o aluno, ele quer avançar no edital, mas ele não tem um cronograma de revisão. E aí ele faz assim, ó, ou quando ele faz simulado, ou quando ele vai fazer a prova. Já estudei essa questão, mas eu não lembro dessa questão de uma forma profunda, a ponto de responder a questão de forma densa, de forma que eu entenda qual está errada e qual está correta. Isso acontece com você, porque isso acontece com muitos concurseiros. Por quê? A revisão não está presente nesse cronograma. Um plano inteligente de quê? De jurisprudência atualizada, que se conecta com os temas mais cobrados. Por quê? Gente, jurisprudência é um fato. Jurisprudência cai e cai aos montes. A FGV ama jurisprudência, que é a banca oficial do ENAM. Se você não tiver um cronograma também de jurisprudência, você não vai angariar essa aprovação. E a jurisprudência, ela cai em todas as matérias, ela cai de forma disciplinar. Tem jurisprudência que cai numa matéria, depois na outra prova cai em outra matéria, porque eu já vi isso no ENAM, cai uma em direito civil, depois outra em direito empresarial, a mesma jurisprudência. Então, você tem que estar conectado, interligado nos temas jurisprudenciais. E o quarto, um ciclo de questões e simulados, que não serve apenas para você testar, mas para você treinar seu raciocínio jurídico de forma real. Quanto mais simulado você fizer, quanto mais você treinar o dia da prova, mais real a prova vai chegar próximo de um simulado. Tem alunos que têm dificuldade em responder simulado, seja por causa do tempo, seja por causa do nervosismo, ansiedade. Então, tudo isso você já tem que vir treinando para o dia da sua prova. Quando eu prestava prova, até o meu horário de ir ao banheiro eu sabia quando que eu ia ao banheiro. Por quê? São 5 horas de prova, tem prova que são 4, mas são muitas horas sentado. Eu lembro que eu ia ao banheiro sempre antes de todo mundo pedir. Sabe quando todo mundo levanta a mão? Acontece que você levanta a mão, aí vai uma fila. Quando você chega lá no banheiro, tem outra fila, porque é muita gente que vai, então acaba que você perde um tempo maior. Eu lembro que eu levantava a mão antes de todo mundo. Por quê? Porque eu ia com calma, levantar, respirar, fazer xixi, jogar uma água na nuca, respirar mais profundamente, voltava para a sala e sentava. Depois eu via aquela loucura, todo mundo no banheiro. E todo minuto importa. Porque responder 100 questões no ENAM são 80. Marcar no caderno de questões as bolinhas sem errar. Tudo isso demanda tempo, tudo isso demanda um estresse, isso tem que ser treinado. Quando? Simulado. Eu sempre falo, treino difícil, prova fácil. Quanto mais o treino for difícil, mais simples vai ser o dia da sua prova. E as questões têm que ser também de forma direcionada, tem que saber fazer o feedback, porque não adianta fazer por fazer, porque tem gente que faz questão, erra a questão, quando vê ela cai de novo e a pessoa erra. Professora, as questões se repetem? Pasmem, se repetem. E elas se repetem num pequeno tempo, lapso temporal.
as bancas, quando elas gostam de determinados temas, controle de constitucionalidade, direitos fundamentais, direitos e garantias individuais, cai e cai repetidamente. Parece simples. Nossa, professora, são só 4 pontos. Parece, mas organizar tudo isso sozinho é o que trava a maioria. A maioria fala, parece simples, mas quando começa a pôr no papel, acaba desistindo. E eu sei como é que ele dá conta de tudo e sentir que o tempo escoa pelas mãos, mas a verdade é que você ainda tem tempo. Tempo de se preparar com profundidade, tempo de virar a chave dos seus estudos. E na próxima segunda-feira, no dia 9 de junho, às 20 horas, no horário de Brasília, a gente vai ter o lançamento do cronograma ENAM 2025.2, de forma estratégica, direcionada e intencional para você conseguir a sua habilitação no ENAM. Se você ainda não se inscreveu, o link está na descrição desse vídeo. Essa aula vai ser o ponto de virada para quem ainda quer disputar essa prova com chances reais de habilitação. Clique aqui embaixo e se inscreva. Te espero para a nossa aula segunda-feira.